E aí, rapaziada, beleza? Vamos para mais um replay de mercado então. Diazinho difícil hoje, hein? Tanto no índice quanto no dólar, né? O mercado andou, mas ao vivo ali no pregão não foram movimentos fáceis de interpretar, não, viu? Não foi difícil. Na verdade, eu tava tomando um loss e aí eu consegui reverter, fechar pelo menos positivo, né? Mais próximo do 0 a 0, né? Mais um 0 a 0 do que positivo, né? Mas foi bem difícil. Tanto que eu realizei muitas operações, muito mais do que eu gostaria, né? Então vamos lá, o que que acontece, né? Como eu sempre falo, ele terminou o dia ontem muito forte na alta, né? Olha essa volta em V que ele fez e ele termina próximo da máxima, ele subiu mais de 1% ontem, né, o índice, e ele termina próximo da máxima. Isso é continuação forte de alta, né? Tendência forte. E aí o que que ele faz? Ele abre hoje, né, fazendo um candle de rejeição, né, um martelo na 20, né, na média móvel de 20. Eu não queria ainda comprar esse candle porque eu achei que ele podia falhar e corrigir pelo menos até esse topo rompido aqui, né, enfim, ainda não confiava, eu queria esperar um gatilho mais forte. E aí ele lança esse segundo candle também com rejeição, tá? Essa linha, essa seta verde aqui, ó, era um alvo de espelhamento, era o último alvo de espelhamento dessa volta em V aqui, tá? De todo esse movimento aqui. Então era o último alvo, era 161, tá? Então por isso tem essa seta verde aí, eu tava ligado nessa seta, até porque ela era perto do milhar, né? Dos 168 mil. Então é um bom alvo realmente, né? É milhar, é o último alvo de espelhamento. Porque se você olhar mais para trás, o último topo estava longe ainda, estava em 169 mil. Então ele teria que subir muito ainda, né? Então aí eu vi esse candle e aí eu não, no começo eu não fiquei confiante para comprar esse candle, acho porque era a máxima, né? Tava comprando muito próximo do topo, então eu ainda não estava muito confiante. E aí ele começou a fazer esse candle aqui de rejeição. Ele abriu já jogando para baixo. E aí quando ele começou a voltar, eu falei, não, ele tá querendo formar um martelo, né? Aí sim eu coloquei minha ordem de compra, imaginei que ele ia seguir forte ainda, que ele ia direto lá no alvo, ou pelo menos bater, fazer um pullback e ir no alvo, né? Mas aí ele retorna, ele aciona minha compra, fecha o martelo, e aí eu pensei o quê? O stop tava caro, tá? O stop aqui, ó, 167.400, daria uns 600 pontos de stop, né? Então era um stop caro, ainda mais por ser a primeira do dia, né? Então eu entrei com um contrato só e coloquei meu stop aqui embaixo desse martelo. Por quê? Martelo no topo a gente sabe que vira um enforcado, né? Um padrão de candle que se for no topo, ele tem que dar continuidade. Por quê? Se ele perder a mínima é porque é padrão de venda, né? Ele vai cair. Então eu coloquei já na mínima desse candle, fui com uns 250 pontos ou 300 pontos. Se eu não me engano, ficou uns 300 pontos. E aí ele vai e em seguida ele já anula esse candle, né? Ele já me stopa, então eu fiquei esperando, e aí ele faz isso aqui, ele bate na 20 e aí ele faz esse padrão aqui, ó, pequenininho, engolfando esse último candle. Eu falei, meu, a 20 tá muito ascendente, eu acho que ele só foi só buscar liquidez e vai jogar pra cima. E aí eu comprei esse candle, né? E aí o meu stop não estava no próprio candle, tá? Ele estava um pouco mais abaixo aqui, porque eu sabia que ele poderia. Tava abaixo desse candle aqui, ó. Que ele tem uma sombra aqui para baixo. Tava embaixo desse candle, que é o stop correto, né? Stop no fundo. E aí ele desenvolveu bem, né? Quem deixou o stop nele, ó, foi estopado. Mas quem deixou o stop técnico, que era aqui no fundo desse candle aqui, não foi estopado, né? E foi o meu caso, né? E ele foi, e lembrando, o meu alvo era lá em cima. Ele foi, aí ele chegou aqui em cima, ficou bonito. Eu falei, nossa, agora ele vai, né? E aí ele devolveu muito, né? Ele chegou a pagar aqui uns. Aqui meu alvo era uns 700 pontos mais ou menos. Ele chegou a pagar uns 580, alguma coisa assim. Foi alguma coisa por 600 pontos, eu não lembro direito, mas foi acima de 500 pontos. E aí ele volta e aí ele me tira, né? Aí ele me tirou, eu acho que eu não tinha colocado no zero, eu tinha segurado essa operação.
E aí ele me tirou. E aí depois, o que que ele faz? Ele vira, e aí foi pelo 15 minutos eu fiz uma venda. Aí não, então hoje vai ser o dia que ele vai corrigir, né, e tal. E aí ele vai na 20, eu até achei que aqui na 20 do 15 ele ia jogar pra cima, né, viu, buscar liquidez. Ele vai e testa o fundo do dia. Imaginei uma compra aqui também, mas não, ele já rompe. Então eu falei, não, então ele não tá com força nem para acionar esses comprados aqui, ele já quer jogar lá embaixo. Então ele testa o fundo do dia, já rompe. Quando ele, quando ele faz esse candle aqui, eu vendi ele, mas se não me engano foi pelos 5 minutos. Eu olhei o 15, mas vendi pelos 5. Foi quando ele fez esse candle aqui, ó. Esse candle. Que aí ele já tinha passado para baixo da 50, a 9 já tinha cruzado a 50, então foi aqui que eu vendi. Ele só me acionou e aí já me estopou, né? E aí eu falei, não, realmente, é alta mesmo. E aí eu coloquei para tempos gráficos maiores, né? Aí eu comecei a olhar pelo 15. E aí eu vi que ele tinha pego aqui na média de 50, né? Opa, aqui ó. Ele tinha feito um falso rompimento da 20 e estava jogando para cima. Eu não ia comprar aqui nesse começo, porque eu não sabia o que ele ia fazer. Se ele ia só jogar para baixo, né? Fazer pullback para jogar para baixo. Então eu preferia que ele fizesse o quê? Joga para cima da VWAP, né? Chega na VWAP, faz um pullback e aí sim joga para cima de novo, né? Ou seja, vem para cima da VWAP, volta, faz o pullback e joga para cima. E foi mais ou menos o que ele fez, né? Ó, ele veio para cima da VWAP, fez um pullback, deixou um martelo bonito. Eu não entrei nesse martelo aqui, tá? Porque as médias ainda tava meio esquisita, né? A 9 por baixo da 20. Então para mim ainda não era o cenário ideal, né? Então eu fui para um tempo gráfico maior. Eu fui por 30 minutos. E olha o que ele faz no 30. No 30 e no 60, ele ficou bem alinhado nos dois. Olha o que ele faz. Ele vem, ele estopa a mínima do dia. E o que que é esse padrão aqui, ó? O que que é isso? Esse candle aqui, esse candle vermelho e esse verde juntos. Esse candle vermelho, em certo momento, ele chegou até aqui embaixo. E aí ele começou a recuar, por quê? Porque essa sombra é o candle verde. Então o candle, ele veio até aqui embaixo, ele fechou vermelho até aqui embaixo, e aí esse candle verde, ele nasceu aqui embaixo e subiu até aqui. Estou estopando, né, engolfando todo esse candle vermelho. E se você juntar ainda esses dois candles, esse candle aqui em um tempo gráfico maior, ele vira um martelo, né? Ele virou um martelo. Então foi aí que eu decidi comprar, né? Eu coloquei a minha compra na máxima desse candle aqui, dos 60 minutos. Era um stop caro, tá? Era um stop caro. Ficou aqui o meu stop e minha entrada aqui era quase 600 pontos, eram uns 560 pontos, alguma coisa assim. E aí ele vem nesse candle e aciona. Quando ele aciona o meu candle e fecha assim, esse stop que estava aqui, eu já encurtei para cá. E aí ele foi desenvolvendo. Quando ele começou a desenvolver, eu encurtei para cá também. E aí o meu alvo era justamente aqui, davam 600 pontos, que era aquele último alvo de espelhamento. Eu até imaginei que ele fosse passar, tá? E aí tem essas setas verdes, são outros alvos de espelhamento, são os alvos de espelhamento desse dia, tá? Do pivô do dia, né? Desse fundo com esse topo. Então eu imaginei que ele ia fazer uma volta em V, assim, né? E ó, demorou pra pagar, né? Demorou umas 3 horas, né? 3 candles de 60 minutos. E eu olhava pelo 5 eu ficava meio agoniado, porque olha como ele foi subindo. Cheio de sombra, isso aqui é falta de liquidez, né? Sem dinheiro na mesa. Então ele foi subindo meio capengando, aí do nada ele, bum, pra cima, né? Bateu e aí foi bom que ele me ajudou a recuperar muito o loss do dia, né? E ó como alvo técnico é alvo técnico. Ele bateu no 161.8, que inclusive era um pouco acima da máxima do dia, né? Com o milhar, ó, 168 mil, ele bateu e já voltou. Imagina se eu tivesse segurado esse trade achando que ele ia mais, né? Então, alvo técnico, né? Alvo técnico é alvo técnico. E olha como ele termina o dia, fazendo pullback na 9, né? Ele rompeu o topo, então o topo rompido, e ele querendo jogar pra cima amanhã, né? Vamos aguardar amanhã. Lembrando que amanhã é sexta-feira, é um dia difícil, às vezes os players estão realizando lucro, então
Fica um movimento às vezes difícil de interpretar, né? Vamos lá pro dólar. O dólar também me sacaneou de novo o dia inteiro hoje. O dia inteiro ele me sacaneou, né? Vamos lá para 5 minutos. Nos 5 minutos, aliás, foi pelo 10. Pelo 10 minutos. Eu vou tirar isso aqui. Foi pelo 10 ou foi pelo 15? 5 minutos. Foi pelo 5. Foi pelo 5. O que acontece? Ele veio já demonstrando interesse na venda. Lembrando que ontem ele foi para cima e rompeu, né? Eu não queria sair vendendo no começo porque aqui onde ele está é uma região de 1,8, confluindo com esses fundos. Então eu imaginei que ele podia pegar essa liquidez para jogar lá pro topo, né? Então eu não queria vender de primeira. Então eu fiquei esperando, não saí vendendo esse primeiro candle, esperei. Quando ele fez esse gatilho aqui, aí eu vendi, tá? Aí eu vendi e coloquei o stop aqui em cima, que era o stop mais protegido, na verdade. E alinhou, porque ele estava alinhado com a média, né? Caindo, ficou segurando a 200, geralmente no 200 ele bate e joga para cima, e como as médias estavam caindo, a 9 a 20, eu imaginei que ele fosse só acumular para romper, né? E ele foi, e aí ele bateu no 61,8, justo como eu disse, né? E aí ele começou a voltar e eu não tinha mexido no stop. Aliás, daqui eu coloquei ele aqui. Diminuiu uns 3 pontos mais ou menos, né? E ele só bateu realmente na região e jogou pra cima, né? Então me estopou aí. Foi o primeiro stop aí do dia. E aí o que eu observei? E foi até conflito com esse gatilho aqui do 15 minutos. Então ele vem, ele, bum, joga pra cima, já rompendo a máxima do dia, alinhando pra cima, né? Olha o 30 minutos, como é que tava. Foi esse candle aqui, ó, do 30 minutos. Esse candle aqui. E aí, como que tava as médias do 30? A 50 ascendente, a 20 ascendente, a 9 levemente virada, mas né, ainda ascendente. E aí eu falei, não, ele engolfou o dia inteiro, é igual ele fez aqui, ó, ele veio, enrolou e bum, engolfou. Eu falei, não, agora ele vai. Aí eu comprei esse candle aqui imaginando que ele fosse jogar lá nessa 200 aqui. Então meu alvo foi lá, dava uns 20 pontos. E ele me aciona, na hora que ele me aciona, eu não tinha colocado o stop aqui embaixo, eu tava aqui mais ou menos uns 10 pontos. Quando ele me aciona, eu já coloco o stop aqui, nesse candle aqui. Esse trade chegou a dar uns 10 pontos, 13 pontos, alguma coisa assim. E ele já inverte, me estopa, e aí e aí eu diminui o tempo gráfico. Eu falei, não, ó, se ele fez tudo isso, né? Aliás, primeiro ele foi, né? Ele me estopou. E aí o que ele faz? Desse topo com esse fundo, aqui tinha um 61,8 de FIBO. Ó, aqui era um 61,8 de FIBO com uma média de 200. Uma média de 200 fazendo suporte. E como eu ainda acreditava na compra, olha isso aqui, ó. Olha a média de 20, ela tava virada para cima, era VWAP, era 61,8. Esse candle ficou bonito, ele teve volume. Olha aqui ó, o volume dele. A 9 estava levemente virada, isso era questão de um candle jogar para cima, ela já virava de novo. E ele me aciona legal, né? Um acionamento bonito. E, e aí o stop era até curto, eram 6 pontos mais ou menos esse candle aqui. E ele chegou a andar 6 pontos e aí ele já inverteu e me tirou, né? Estopou cheio. E aí quando ele vem aqui no fundo, eu falei, não, eu não vou comprar, porque eu não sei se ele vai ficar falhando. A princípio eu não ia nem mais operar o dólar. Mas aí eu fiquei olhando o que ele ia fazer nesse fundo. Se ele rompesse, fizesse um pullback, eu vendia. E foi o que ele fez, né? Ele meio que rompe e aí ele faz esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. Esse candle é o candle que ele rompeu, aí ele voltou, fez pullback. Esse candle aqui, esse pequenininho assim, sidebar, ele foi um pullback e aí ele voltou. E aí eu coloquei a venda na mínima desse sidebar e o stop aqui em cima. E qual que era o meu alvo? Meu alvo era o fundo do dia anterior, né? Era esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui, ó, essa região de fundo, tá vendo? Onde o preço rejeitou. Aqui onde o preço rejeitou várias vezes. Esse era meu alvo. Dava uns 10 pontos mais ou menos. O stop era de 10 pontos, o alvo de 10 pontos. Pro dia, né?
Eu achei que era isso, achei que o dólar não fosse passar muito mais que isso, né? Até pensei em jogar aqui embaixo, que dava uns 15 pontos mais ou menos, que era alvo de espelhamento também, né? Desse pivô aqui. Mas eu achei que ele podia segurar, né? Então eu saí com 10 pontos mesmo. Ele chegou até dar uma rejeição, né? Até chamou uns comprados, mas ele de novo jogou para baixo, né? E aí acabou pagando, né? Esse candle aqui me chamou a atenção, mas eu não quis operar ele, né? Tava muito bonito, teve volume, bateu na 20 e já jogou para baixo, mas é o que ele faz. Não andou nada, né? Andou 4 pontos e já inverteu. Então, ainda bem que eu não fiz esse trade, né? Senão eu teria sido estopado e estragado mais o resultado do dia. Então é isso, o dólar, muito difícil de operar o dólar ultimamente. Ele tá falhando muito, ele não entrega bons movimentos. Se ele tá entregando 15 pontos é muito. 20 pontos tá pegando quem tá conseguindo pegar na raiz do movimento, quem comprou lá no fundo do dia ou quem vendeu lá no topo do dia. E é o máximo que ele tá entregando, é 20 pontos. Não tá pegando mais que isso. Isso para quem comprou a mínima e vendeu a máxima do dia, né? Mas tá bem travado nessa região aqui. E vamos aguardar, né? O índice tá melhor para operar esses dias aí. E vamos aguardar, mas foi isso. Era um dia que eu tava R$ 300 negativo, consegui inverter, né? Então a performance no dia R$ 3, né? 0 a 0, né? 8 operações, horrível isso. Faz uns dias já que eu tô operando mal, fazendo muita operação, mas o mercado tá muito difícil, tá muito confuso esses dias, principalmente essa semana. Ele não tá dando boas operações, né? Ó, então ganhei 600 pontos aí com 2 contratos, eu entrei com 2 contratos para recuperar o meu dia. O dólar, a última compra aí, a venda de 10 pontos. Aí loss do índice, 360, os stops no dólar. Então foram muitas operações, 8 operações, é horrível isso aqui. Vamos ver o resultado da semana até agora. R$ 30 positivo, né? Taxa de acerto bem baixa da semana aí, né? 39%, bem baixa. E no mês seguimos positivo aí, né? R$ 173 positivo. Bom, vamos ver se a gente consegue até o final do mês bater o take, né? Que dá uns 1.500. Se eu não me engano, é uns 2, 3 meses batendo 1.500 eu vou pra conta real. E aí não tem limite de ganhos, a margem aumenta e aí começa a mudar um pouquinho as coisas, né? Mas esse é esse. Segue, compartilha a página aí. Me fala como foi seu dia aí, comenta aí. Me conta como foi, como tá sendo sua semana. Se você também tá tendo essa dificuldade aí, né? Porque dezembro foi um mês muito bom e janeiro tá sendo difícil, né? Tamo junto, rapaziada.